Então, amigos, vamos nos concentrar, desligar um pouquinho, acalmar a nossa mente, pensar no nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele e aos nossos benfeitores a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite, em seu nome, para nos conectarmos com o plano espiritual, absorver as melhores energias, as melhores vibrações, para que possamos seguir a nossa jornada, nos espelhando no nosso Mestre, buscando a compreensão da nossa encarnação, os motivos de estarmos reencarnados, aceitando as provas das nossas vidas, com paciência, com resiliência, sabendo que a todo instante estamos confortados pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, que vamos dia a dia subindo os degraus da evolução, amparados, protegidos, e tendo a certeza que a nossa fé só irá aumentar, pois buscamos o Mestre cheio de amor e de caridade. Que nosso Senhor esteja conosco em todos os momentos, dando-nos forças para o trabalho, saúde, paciência e compreensão. Que assim seja. Obrigada, Paula. Então, vamos lá. Vânia, você pode começar a leitura, por favor? Giovana, hoje está meio barulhento aqui. Eu acho que a leitura pode ficar prejudicada. Tá bom, então. Não tem problema não, Vânia. Obrigada. A Ana, pode, Ana? Posso? Estão me ouvindo bem? Sim, vamos lá. Jesus e oração. Desta máxima, concedido-vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe desta forma o mérito da ação. E assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima. Ana? Só um minutinho. Vocês estão ouvindo um barulho? Sim. Passou. Não. Ainda tem. Tem alguém entrando, talvez. Espera aí. Acho que tinha alguém aberto. Vou fechar o teu, Ana. Vou tentar abrir aqui o meu, vou ler aqui, tá? Não. Pronto. Fechou já, agora melhorou. Melhorou?
Deixa eu pedir para a Ana. Sim, acho que era o PDA. Ana, pode continuar, acho que era o Antônio Mas aqui. fala para ela abrir o microfone. Pode abrir o microfone e continua, por favor. Sim. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos de conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Muito obrigada, Ana. Jesus e oração. Na pobreza da manjedoura, vemos a primeira oração do ambiente de Cristo, exalçando a humildade. Expulso de cada lar da cidade a que se acolhe, o excelso embaixador, ao invés de inspirar amargura e revolta, sugere aos que o rodeiam o cântico de louvor a Deus e da paz que alcance todas as criaturas. Desde então, mantém a prece no caminho, expressando obediência a Deus e amor aos semelhantes. Começa o ministério prestigiando a ventura da comunhão doméstica nas bodas de Canaã, e ora sempre no alarido da praça ou na calma do campo, na ativa plantação de bondade e esperança, fortaleza e consolo. Ao pé de cada enfermo, roga a bênção do Pai em favor dos que choram, sem que se lembre de qualquer petição de socorro a si mesmo. Implora em tom veemente o retorno de Lázaro ao conforto da terra, sem suplicar a Deus que o liberte da morte. Exora para Pedro, o amigo invigilante, resguardado à tentação que viria prová-lo, entregando-se após a assanha de carrascos insanos. No jardim solitário, ora em silêncio, perante os aprendizes que dormem, descuidados, rogando antes de tudo se cumpram os desígnios do Pai misericordioso. E, exausto no suplício, podendo recorrer à justiça do mundo, pede ao Pai todo amor, perdão para os algozes, sem tocar de leve nas chagas que o cruciam. Recordemos o Mestre da Verdade e lembrar-nos-emos de que a prece, a mais expressiva de todas, é socorrer primeiro a quem sofre conosco entre a sombra e a penúria, porquanto edificando a alegria dos outros, a divina providência virá a cada minuto ao nosso próprio encontro, a envolver-nos a fé em perene alegria. Emmanuel, do livro Abrigo, psicografia de Chico Xavier. Bom, obrigado. Obrigado a todos. Nós estamos no início, né, de um novo ano, os primeiros 15 dias desse novo ano, e nós temos hoje a oportunidade de fazer uma reflexão. Há alguns assuntos, né, aos quais nós voltamos de vez em quando pela necessidade de que eles sejam, né, constantes para nós, porque devem se incorporar às nossas práticas. E são interessantes os dois textos de hoje, porque nós vamos ver, né, que essa prática da oração na vida de Jesus não foi algo separado da vida, né? A vida dele foi uma oração em atos, se nós podemos assim dizer. E o que ele fez, o que ele falou, o que ele pensou, a maneira como ele reagiu às circunstâncias, a forma como ele se relacionava com o Pai, com os seus semelhantes. Em todos esses momentos, Jesus expressa, né, pela prática, uma oração que também, né, poderia ser expressa por palavras, como ele vai fazer no Pai Nosso, por exemplo.
ou em alguns momentos em que ele se retirava para orar, né? Se afastava das multidões para se recolher nas montanhas, no lago. E é interessante que Jesus nos diz, né, nos seus ensinamentos, que o Pai nos daria aquilo que nós precisamos se nós pedíssemos em oração. E Allan Kardec vai estudar em 2 parágrafos, na verdade, extremamente interessantes, essa questão. E ele fala, né, que seria um pouco absurdo a gente imaginar que o simples fato de pedir nos daria imediatamente a concessão. É óbvio que isso esconde, né, algo que precisa ser melhor compreendido. E ele vai nos dizer que, como um pai previdente, Deus às vezes nos nega coisas que poderiam ser mais maléficas que benéficas para nós. Se ele quisesse, né, ele poderia tirar todos os sofrimentos de todo mundo, porque ele é Deus. Mas se nosso Pai nos deixa viver, nos deixa escolher, nos deixa aprender, nos deixa sofrer, é porque esse é provavelmente o caminho mais simples, né? O mais fácil e o mais rápido. Talvez não o mais fácil, mas o mais rápido, com certeza. Então ele usa, né? Ele vai dizer que Deus sabe o que é melhor, né? Ele sabe o que é melhor, né? Mais do que nós podemos imaginar. E é interessante que quando nós adquirimos essa compreensão, nós começamos a fazer o exercício. Nós fazemos preces, né, que são simples pedidos, ou preces que são, né, solicitações que vêm lá do fundo da nossa alma, muitas vezes por um ser querido, por uma situação difícil que nós estamos vivendo, um filho, né, uma pessoa doente. E é óbvio que nós podemos pedir, mas sabendo, no entanto, que a lei divina tem um funcionamento que deve ser obedecido, né? Não que Deus não pudesse nos fazer concessões, ele poderia, mas ele não está vendo só o que nós vemos, Deus está vendo muito mais. Por exemplo, para aquele filho que eu estou pedindo algo, eu estou pedindo com base na minha visão. E não há nada de errado que eu peça, desde que eu entenda, né, que Deus pode me conceder ou não, e desde que eu entenda o mecanismo, porque muita gente pede e se revolta, porque Deus não concedeu. E muitas vezes os nossos pedidos começam, que nós devemos fazer uma análise dos nossos pedidos, porque às vezes eles são pedidos que não têm sentido, são infantis. São, como ele fala no final, né, as mais das vezes o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Então, muita gente se revolta, porque não conseguiu aquilo que queria, e ficam, né, revoltados com Deus, com as leis divinas. O Senhor me levou a pessoa que eu amava, né? Lógico que perder alguém que nós amamos é algo muito difícil, mas nós pedimos com base na nossa visão, no alcance que tem a nossa visão. E Deus responde com o alcance que tem a dele. Eu vejo a minha vida pequenina, por exemplo, pelo filho que eu estou pedindo, eu estou vendo aqui uma criança, né, que está sofrendo, que está precisando de ajuda, ou né, que está começando uma nova etapa da vida, ou que está doente e por quem eu peço a cura. Né? E Deus pode estar vendo, né, alguém que precisa ficar doente agora, porque se estivesse são, estaria se colocando em situações de perigo que eu não estou vendo. Então, é preciso, né, entender como funciona o mecanismo da vida. E às vezes Deus está respondendo, não está respondendo, porque nós estamos... Nós estamos, por exemplo,
pedindo a ele algo que o nosso próprio esforço poderia nos dar. Então, às vezes, a gente está esperando dele que resolva uma situação. Eu estou com um problema com tal pessoa, na minha casa, no meu trabalho. E nós começamos a orar. Lógico, é legítimo orar, mas, às vezes, uma conversa com a pessoa resolveria o problema. E nós estamos esperando um milagre. Então, Deus responde e pode nos surpreender às vezes, porque às vezes a gente nem pediu, já aceitou uma situação e às vezes vem a solução. Então, nós precisamos entender o mecanismo, de como tudo isso funciona para que a gente possa usá-lo a nosso favor, usá-lo com bom senso e jamais se colocar na situação de alguém que queira confrontar a lei divina ou se revoltar contra o Pai, É muito triste, a gente às vezes vê, pessoas que vêm em busca, de cura, de recursos e às vezes a resposta de Deus não é aquilo exatamente que a pessoa quer no momento que ela quer, e a pessoa se revolta, E isso é muito triste, porque aí fica mais difícil, Aí sim que fica complicado para poder encontrar uma solução. Mas isso dito, nós vamos abrir, então, para que todos possam participar, Damos as boas-vindas ao Alexandre e Adriana e passamos a palavra, para que a gente possa ter mais colaborações. Oi, Yuri. Oi, boa noite. Eu acho que quando você falou entender esse mecanismo, temos uma ideia errônea da prece. Eu acho que não entendemos o que a prece faz quando fazemos oração e não recebemos esse resultado rápido, é difícil para as pessoas entender, não? Esperar, todo mundo quer isso muito rapidinho. Eu me lembro que estudamos um texto do Emmanuel que se chama Oração e Cooperação. Eu acho que estudamos isso aqui ou em espanhol, não me lembro, mas ele diz que a gente sempre peça a máxima da proteção a Deus e que é natural que ele pida um mínimo de nossa cooperação, de nossa ajuda. Então, eu acho que um pouco como o texto diz, a gente espera os milagres, mas não é milagre só que a gente precisa o trabalho, cooperar com ele, fazer o esforço. Então, o que vem o segundo texto, orar pelos outros, quando a gente ora pelos outros, está cooperando com Deus, está fazendo um serviço, está fazendo a caridade, e Jesus nos disse, orai uns pelos outros. Então, eu acho que a gente deve entender que para que uma prece funcione, é preciso nosso trabalho, é preciso nossa cooperação. Desculpe. É isso. Não sei se... Obrigada, Yuri. Terminou? Acho que sim. Acho muito esse texto, do segundo texto que nós lemos, que fala dos diversos momentos em que Jesus orava, Ele orava o tempo todo e ele dizia, eu estou aqui para fazer a vontade de meu Pai. E em cada ação dele, em cada momento dele, ele se colocava, ele se colocava de joelhos a Deus, digamos assim, e pedia que Deus, fizesse, que Deus amparasse. Então, Jesus estava em constante comunhão com o Pai. Então, e ele pedia sempre pelos outros, Como diz o texto, era sempre pelos outros. Ele
ele sofreu, e no momento daquele sofrimento, enquanto estava sendo crucificado, ele pedia que Deus perdoasse os outros, né? Perdoasse a todos aqueles que estavam ali, que não sabiam o que estavam fazendo. Então, a oração é uma comunhão com Deus, uma comunhão com o nosso Pai. E a vida de Jesus, os exemplos, né, e tudo que nós lemos aqui agora, nos faz pensar que nós devemos ter essa comunhão com o nosso Pai, porque nós temos o mesmo Pai que Jesus. Deus é o Pai de Jesus e é também o nosso Pai, o nosso Criador. E a oração é uma forma de nos comunicarmos com Deus, de falarmos com Ele, né? Então, de abrirmos o nosso coração a Deus e de pedirmos que Ele nos ampare, que Ele nos abençoe. E a gente tem que prestar atenção, muitas vezes, no que estamos falando, né? No que estamos pedindo a Deus. Porque, como ele diz no texto, se a gente pedir paciência, confiança, né? Se a gente pedir resignação, se a gente pedir forças para enfrentar os problemas, porque se os problemas existem é porque a gente precisa passar por eles, então é essa compreensão que nós temos que adquirir. Se os problemas existem, se Deus nos faz passar por problemas, por dores muitas vezes difíceis, é porque é necessário aquilo naquele momento. Então, ao invés de pedir que Deus tire a dor, nós devemos pedir que Deus nos dê forças para passar por ela, que Deus nos dê paciência e resignação para compreender a dor, né? A oração, através da oração, a gente busca recursos para enfrentar os problemas aqui. Então, essa comunhão com Deus deve ser constante, porque viver nesse mundo sem essa comunhão com Deus seria insuportável, porque a gente vê em cada dia enfrentar lutas, muitas vezes as coisas que a gente vê no mundo, né? Tantos erros, tantas maldades, e para quem tem um pouco já de consciência do que está acontecendo, então, sem essa compreensão e sem essa presença de Deus nas nossas vidas, seria insuportável viver, muitas vezes, as dores, né? Os momentos difíceis. Então, como César disse no início, né, a gente está começando um novo ano, nós não sabemos o que nos espera, nós não temos consciência do que nós vamos passar, né, durante este ano. Muitas vezes a gente vai enfrentar problemas sérios, né, nos nossos países, né, vocês estão no Brasil, no México, aqui no Canadá, a gente não sabe o que vem, tem uma guerra na Ucrânia que a gente não sabe como é que está, qual vai ser o fim disso, então a gente precisa estar o tempo todo confiante, né, de que Deus está no comando do universo, e se os momentos difíceis virem, que nós tenhamos, né, a paciência, a tranquilidade para passar por eles, porque a gente não consegue resolver os problemas do mundo, né? A gente vai lutando para resolver os nossos problemas e, com o auxílio e o amparo divino, a gente vai enfrentando o que tiver que enfrentar. Então, o cultivo da prece, né, da oração, em todos os momentos, né, como Paulo de Tarso e o próprio Jesus nos ensinou, né, o tempo todo, vigiar e orar. Então, estar em contato com o plano superior o tempo todo, porque é de lá que vem as forças que a gente precisa. Dessas presenças de luz que vem o amparo que a gente precisa. Então, agarremos firme esse amparo, porque senão fica muito difícil, né? Eu não sei se vocês, se nós deslocarmos um pouco, né, o eixo da nossa análise, quando ele fala que há uma via de mão dupla aí, né, ajuda-te e o céu te ajudará. Deus não pode ajudar, como ele diz no texto, quem não usa suas próprias faculdades, né? Nós já temos uma certa parte da responsabilidade na nossa própria vida. E se nós deslocarmos de nós para o nosso mundo, para a nossa sociedade, que a Giovana agora citou, né, de algum modo, nós vamos ver que
nós podemos ter extremos, né? Por exemplo, pessoas que acreditam que tudo tem que vir de Deus, que elas não precisam fazer nada, que tudo vem de Deus, que, né, isso é um extremo. E nós estamos hoje, talvez, no outro extremo, né? Nós pensamos na solução dos problemas, ignorando Deus, com a arrogância de que nós podemos resolver os nossos problemas sem a participação divina. E isto tem causado um verdadeiro estrago na nossa sociedade, no nosso mundo. Porque é viver sem se referir àquele que pode, né, nos guiar, nos amparar, nos conduzir. Então, nós estamos vendo, hoje conversando, né, com a minha filha, ela estava falando para nós na hora do almoço de uma aula que ela teve com uma professora na faculdade, e a professora é uma médica pediatra, e ela falando, né, que os pais estão deixando, né, os filhos por conta dos professores, agora também dos pediatras, porque chegam lá, meu filho, doutora, está ficando muito tempo na frente do computador, o que eu faço? Né, quer dizer, você vai até um pediatra para perguntar isso, né? Então a gente vê onde é que está a situação. Crianças que estão usando drogas, e drogas pesadas, né? Porque é uma pediatra falando. Então, ela já tem casos de crianças usando drogas, mas ela não questionou isso, ela só estava falando com seus alunos de como agir, do que fazer, mas em nenhum momento, e isso minha filha, ela percebeu, né? Ela falou, ela em nenhum momento questionou isso. Ele partindo do princípio que isso é normal, que isso faz parte, Da que sociedade. é assim mesmo, né? Não, não é assim mesmo, né? Isso é reflexo de uma sociedade que está vivendo, tendo como único referencial o ser humano, né? E alguns seres humanos são infelizes, caem nesses buracos, outros são mais conscientes e felizes e não caem nesses buracos, é tudo uma questão de sorte. Né? Eu tomei um caminho na vida que não me levou para um buraco desse, mas o outro tomou um caminho que o levou para um buraco desse. É assim mesmo, faz parte. Né? Então, não faz parte. Nós sabemos que não faz parte. Isso é uma questão de educação, de referência espiritual que não existe. Então, esse texto, esses 2 parágrafos de Allan Kardec, né, na verdade, eles rebombam no nosso ouvido, porque nos levam, inclusive, à análise da situação que nós estamos vivendo. Num mundo sem Deus, que não tem mais referência em Deus, né, porque eu só posso orar se eu tenho referência em Deus, ou naquilo que é superior a mim. Se eu reconheço que existe algo que é superior a mim, mas se eu me tomo como a medida de todas as coisas, eu não preciso orar. Nós temos problemas, nós vamos resolver. Né? E nós vemos que não resolve. Empurra-se com a barriga, como nós falamos em português. E você dá remédio, chama psicólogo, chama psiquiatra, interna, solta, volta para o hospital e a vida da pessoa não anda e vai cada vez pior, né? Alguns vão ao suicídio. Então, nós estamos numa sociedade que acredita que ela pode resolver, né, os seus problemas. Então, esse é o lado arrogante do ajuda-te. Né? O ajuda-te quer dizer, faça aquilo que está no teu poder, naquilo que está na tua medida humana, e deixa o resto com Deus. Né? E às vezes nós misturamos, inclusive, as coisas. Nós não queremos fazer o que é só nosso, nós queremos fazer também o que é de Deus. Né? Aí também é um outro lado da questão. Né? Eu quero que meu filho aconteça isso, isso e isso, e que... Não, peraí, né? Você está querendo... Né? Eu quero muito que essa situação se resolva assim, assim, assim. Nós não temos poder para isso, né? Você pode orar, mas tem gente que tenta controlar a vida, né? Tentando fazer a parte de Deus. Por exemplo, a angústia com o futuro. Né? O que vai acontecer amanhã, o que vai ser...
A Giovana falou, nos mantermos em oração e termos fé de que Deus está no comando. Então, essa angústia nossa com relação ao amanhã, ela tem uma parte que é normal. Você tem que se preocupar, tem que prever as coisas, tem contas para pagar, tem um lado que é normal, mas tem outro que é você querer controlar a vida. Então, nós não temos esse controle, não está na nossa capacidade esse controle. Então, Deus me convida a fazer o meu esforço, usar as minhas faculdades. Poxa, tem gente que quer que Deus apareça para ele e resolva o problema. Você dá um livro, a pessoa não lê. Mas se você não usa teus olhos, que são as tuas faculdades, a faculdade da visão, para algo que está diante de você, como é que você pode querer que Deus apareça para você, se você não vê sequer o que está diante de você? Então, a gente precisa, refletir sobre tudo isso, porque parece simples, é simples, mas nem sempre a gente vê. Eu acho que implica muito a humildade e a fé para a gente estar sempre orando, né? Que no texto a gente vê a humildade de Jesus, né? Ele nasce numa manjedoura, né? E em todo tempo ele ora, e ora sempre para alguém. Às vezes ele não pede nada para ele, né? É isso, né? Humildade e fé para a gente conseguir, né? Sem dúvida, Vera. E é interessante isso de orar sempre para os outros. Por que será que Jesus faz isso? Isso é algo que a gente tem que pensar também, né? Por que será que Precisa ele de faz nada, isso? né? Hã? Acho que ele não precisa de nada. É, Ou, se ele quisesse, ele teria tudo, né? Mas ele na verdade, bondade, né? e Emmanuel diz, ele estava ali, sangrando com as feridas, e ele pede perdão para os ofensores, não lembra das feridas dele. Então, ele em si não precisava de nada, mas naqueles momentos, ele precisava, um copo de água, que foi negado a ele, deram vinagre, um copo de água, uma esponja com um pouco de água para que ele pudesse, matar a sede, isso foi negado a ele. Então, deram vinagre, né? Então, a gente percebe que ele quando a gente pede para os outros, quando nós pedimos para nós, o que Allan Kardec falou, coragem, resignação, discernimento, capacidade de entender as coisas, nós nos aproximamos de Deus. E quando nós ajudamos o próximo, nós trazemos Deus a nós. Porque nós nos tornamos veículos de auxílio aos filhos de Deus. Então, ninguém maior que Jesus como veículo do auxílio de Deus às criaturas deste mundo. Ninguém com mais recursos para nos auxiliar, tirar a nossa cegueira, as nossas doenças. Então, quando nós esquecemos de nós, vem essa humildade que a Vera falou. Porque é interessante, assim, a gente vê, que às vezes já teve casos, da gente, às vezes eu lembro de casos no centro espírita, a pessoa chegava, trazia uma pessoa doente, e aí você começava a conversar com a pessoa, e ela falava, e depois de 15 minutos de conversa, você falava, mas você só falou de você até agora. Você veio aqui realmente pedir auxílio para alguém? Aí a pessoa tomava um susto, Então, na verdade é isto, nós vivemos num circuito fechado em nós mesmos,
E a abertura para o outro é uma abertura para Deus também. E Jesus tinha essa abertura para Deus, né? Ele não precisava de um... Então, ele sabia que o outro, né, era também um veículo, né, para estar em contato com Deus. Então, cada ato, né, do Senhor, a vida de Jesus é uma vida, né, de prece em atos, como nós falamos. Tudo que ele fez, tudo que ele agiu, todas as coisas que ele viveu, né, era uma forma de oração. E o foco no outro, né? Ele nunca pediu para ele, nunca colocou em evidência a própria dor, ele podia se fazer de vítima, e nunca se fez de vítima, ele podia se fazer de coitadinho, ele nunca se fez de coitadinho, né? Ele veio para nos ajudar, aceitou como resposta a nossa ignorância, a nossa cegueira, e continuou trabalhando para nos ajudar. Né? E nós, do nosso lado, nós nos fazemos de vítimas o tempo todo, nós nos fazemos de coitadinhos, a nossa vida é difícil, né? Como tudo é tão difícil para nós, né? E, na verdade, nós temos quase sempre culpa, né, no difícil, porque a gente criou as situações de problema, e agora quer mágica para resolvê-las, né? Então, Quer que Deus resolva. E quer que Deus resolva. Então, assim, você criou o embaraço, o problema, né? Nós criamos a situação difícil e agora eu quero que o outro resolva, né? Então, é aquela amiga, né, que me procurou lá quando eu tinha, sei lá, 25 anos, lá no Centro Espírita, falou, eu acho que eu vou ficar com fulano. Eu falei, bom, desde que você não me chama para separar vocês depois, né? Porque ela já tinha um histórico, né? Estou lembrando de um caso, né? E foi batata, né? Depois, né? Alguns 5 anos depois veio, né? Não dá mais, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. Eu falei, não, vou te ajudar, você está com o sujeito que você quis, eu te avisei, né? Então, a gente faz as escolhas e depois que dá errado, a gente poderia pelo menos falar, Senhor, eu fiz uma escolha errada e eu preciso de ajuda, eu quero corrigir as coisas, eu quero melhorar esta situação, eu quero resolver o problema. Então, me dê discernimento, me dê coragem para agir, me dê lucidez para fazer o que é o melhor, não só para mim, mas para todos, né? Então, é essa mudança de foco, né, que a gente precisa ter. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, fazer esse trabalho, né, ir até onde nós podemos e deixar depois que Deus faça o que Ele pode, né, senão fica difícil. Oi, Yuri. César, quando você diz que olhar para os outros, porque Jesus olhou para os outros, estava pensando que tem Emmanuel, tem um texto onde ele diz que orar é identificar-se com a maior fonte do poder do universo, absorvendo-lhe as reservas. Então, quando a gente ora por os outros, estamos fazendo esse exercício, a gente recebe essa energia primeiro. Eu acho que passa por uno mesmo, depois vai para nossos irmãos. Então, quando oramos por os outros, oramos por nós mesmos, em realidade, né? E eu estava eu perdi a ideia, desculpe. E é isso, quando a gente ora por os demais, ora por nós mesmos, e a energia passa por nós em primeiro. Passa por nós, exatamente, passa por nós em primeiro. E nós viramos veículo, né, daquela energia. Né? Então, eu quero contato com Deus, é exatamente isso que a Yuri explicou, né? E repito, né? Adoro isso. Quando alguém fala, li em Emmanuel, li em Leon Denis, né? Significa que está lendo. E esse o livro dos Espíritos, quando ele fala, ele nos dá essa orientação que quando a gente ora estamos atraindo os bons espíritos. Então
tudo está lá. Obrigada. É exatamente isso. E num dos estudos que nós fizemos na sexta, um pouco mais técnico, né? Nós tivemos uma mensagem de um padre, inclusive, que escreve através do Chico, e ele fala, né? Era um padre que viveu no sul do Brasil e que ficou conhecido pelas curas que fazia, e escreve um texto muito bonito no Palavras de Vida Eterna, eu acho, e ele fala, né, assim, que o pensamento de Deus preenche o universo, mas é de uma frequência altíssima. Então, você precisa alcançar essa frequência, né? E é por isso que, muitas vezes, a dificuldade nossa para orar, ela tem que ser superada com a disciplina. Porque alcançar altas frequências exige emoção, pensamento e sentimento concentrados num objetivo, né? Então, a gente pode ter em situações, né? É interessante que uma pessoa numa situação de pânico, de grande dificuldade, de grande sofrimento, ela tem a impressão, às vezes, de que a oração dela alcança as alturas. Mas por quê? Porque ela não está prestando atenção mais em nada. Ela está lá com uma pessoa no hospital que sofreu um acidente, ou ela acabou de sofrer um acidente, ela diz, meu Deus, me ajude, Nossa Senhora, ela começa a orar, e aquilo vai, alcança, né? Essa vibração que ela manda, alcança. E tem ressonância no plano espiritual e nas forças superiores. Mas no dia a dia, a gente não faz o esforço de unir sentimento, pensamento e emoção, né, para mandar a mensagem. E esse padre, ele diz, o pensamento de Deus é como um oceano no qual nós estamos mergulhados, né, mas você precisa entrar em ressonância com ele, né, com o pensamento divino. E a oração é esse recurso. E como a Yuri falou, muito bem lembrado, né, se a gente ora pelo outro, nós entramos em contato com essa fonte, e como nós estamos orando pelo outro, ela passa por nós para beneficiar o outro. Então, é muito bonito o mecanismo, né? Porque você entra em contato com Deus, pedindo a Ele por um filho dele. Então, é por isso que, né, os grandes espíritos insistem na necessidade da gente orar com a caridade, orar com atos, né, orar com pensamentos, orar com boas intenções, né, porque isso vai realmente transformando a cada um de nós num polo de atração dessas forças superiores. Oi, Paula. Oi, boa noite. Eu acho que a prece, a oração que nos acompanha, né, que foi ensinado para nós desde sempre, é uma estratégia de comunicação com o plano espiritual, com Deus, muito particular também, e muito democrática, porque você pode pedir por você, agradecer por você, pedir pelos outros, agradecer pelos outros, em momento de alegria, em momento de pânico, de desespero, ela te acompanha o tempo todo. E é só você ter o mínimo de boa vontade e esforço para saber que eu não queria usar a palavra arma, mas a estratégia mais poderosa que a gente tem. Então, quando a gente consegue entrar numa oração e se entregar realmente no sentido de manter uma comunicação saudável com o plano espiritual, você consegue receber e sentir todas as energias que envolvem, todas as vibrações que envolvem do plano espiritual para você. Então, você está emanando, você está recebendo, né? E, de alguma maneira, isso é um consolo para nós, é um conforto, um acolhimento, porque você sente que você não está só, você sente que você
de alguma maneira está sendo ouvida, que você está sendo compreendida. E o retorno que você vai ter dessa oração pode não ser o esperado, como já foi dito, mas nós temos já o estudo e o entendimento para saber que o que nos vem, o que nos é oferecido é o melhor para nós, sempre. E que a gente tem que ter o bom senso de estar aceitando o que nos vem de acordo com o nosso esforço. Então, eu estou estudando, eu estou me esforçando, eu estou lendo, eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho um objetivo, eu busco entender as leis do universo, as leis da vida. Então, a oração está dentro de tudo isso. Ela me acompanha. Eu sou uma oração, porque o tempo todo estou em conexão com o plano espiritual. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de fazer essa entrega no momento da oração. Às vezes a oração tem uma frase, mas é uma frase tão cheia de entrega, de amor ou de súplica, que o tempo todo a conexão está aberta e a gente tem que ter essa esperteza de estar aberto a receber essas vibrações que vêm do alto, porque elas vêm o tempo todo e às vezes a gente não deixa elas chegarem, né? Então eu acho que quanto mais entrega nesse momento sublime, porque para mim é um momento sublime, é a hora que você se conecta, é a hora que você se acalma, é a hora que você tem certeza que não está só, que tudo tem um propósito. Então você vai receber essas energias e aí você, como foi dito aí, pode doá-las também. Quando você projeta, mentaliza uma situação ou um ente querido, você está mandando essas energias de volta. Então, é uma troca constante com o plano espiritual e é uma coisa que está dentro de nós o tempo todo. Então, eu acho que a gente só tem a agradecer essa oportunidade que Jesus nos ensinou a orar e a gente cultivar isso dentro da gente, com muita humildade e com muita entrega, com muita fé, porque a gente está sendo ouvido o tempo todo, né? Obrigado, Paulo. Exatamente, né? E às vezes a gente tem a impressão que Deus não nos ouve, ou nós não temos dúvida que Ele está lá, mas nós achamos que a nossa prece é muito fraca, ou que nós não temos fé suficiente, ou que nós não sabemos como orar, né? E é isso que a Paula falou, né? Procure se colocar na situação de um filho que fala ao pai, de uma filha que fala ao pai. E às vezes até fazer aquilo que aquele pai, né, que foi pedir socorro para o filho, falou para Jesus, né? Quando o Senhor questiona, né, se ele tinha fé, ele diz: Senhor, eu tenho, mas ajuda a minha fé, né? Então, como a Paula disse, né, essa comunicação tem que estar aberta e isso é maravilhoso porque isso guia a nossa vida. Eu tenho como referência aquele que vê tudo, aquele que sabe tudo, aquele que, para quem não existe impossível, né? Então, eu aceito as minhas limitações. E até o que eu peço a ele, eu digo: Senhor, eu estou pedindo com base na minha cegueira ou no pouquinho que eu vejo. Agora, o Senhor me mostre se isso é pertinente ou não, né? E eu não sei, eu estou pedindo, mas o senhor me mostre se é isso. E se o senhor disser não, que eu entenda, que eu compreenda que não é por aí, né? Então, é interessante que quando nós entregamos na mão do Pai, nós fazemos a nossa parte, né? Por exemplo, eu quero arrumar um novo emprego. Você mandou currículo? Não. Você contactou as pessoas? Não. Fica difícil, né? Agora, você mandou, foi chamado para uma entrevista, você vai para a entrevista, você fala: bom, né, e agora, Senhor, né, eu quero esse emprego. Não, não é isso, né? Senhor, se esse emprego for o melhor para mim, né, se isso for me levar para uma vida melhor, para um caminho mais próximo de Ti, para que eu continue no caminho, então eu quero, o Senhor me ajude, né, me dê tranquilidade, serenidade. Se não for, eu aceito, porque não é para ser, eu vou achar coisa melhor.
E é impressionante, porque quando nós começamos a ter essa humildade, né, que a Vera falou, de aceitar a condução do Pai, eu vou até a entrevista, né, eu tenho que ir, é meu dever, o Pai não pode fazer isso por mim, mas eu entrego na mão dele o resultado das coisas, e procuro confiar nele, né? E a Giovana estava me lembrando, né, uma história que nós comentamos, que eu comentei com ela essa semana, que teve um dia à noite, isso me acontece raramente, mas eu acordei no meio da noite sentindo claramente, né, que havia um irmão necessitado e que estava ali, né, me incomodando, e, né, a Giovana naqueles dias ali já tinha passado mal, e aí eu comecei, né, eu falei, peguei um livro, né, e o Kindle, né, que você pode ler no modo noite, comecei a ler, e aí eu tentei, né, comecei a tentar orar e não conseguia, e aí eu comecei a orar pelas pessoas do grupo. A gente ora por vocês todos, viu? Aí a gente começou a orar, né? Eu comecei a orar pelas pessoas do grupo, por duas crianças que a gente aplica passe regularmente, né? Por algumas pessoas com quem a gente tem contato frequente, pelas pessoas que eu comecei a orar por estas pessoas. Aí a oração fluiu, né? Então, enquanto eu estava ali tentando orar, porque eu queria sair do incômodo, né? Estava difícil. Mas a hora que eu comecei a orar e especialmente por essas duas crianças que eu comecei a orar, foi imediata a conexão com o alto, né? E melhorou o mal-estar, E né? melhorou na hora. Então, aí depois disso, como eu já estava acordado, né, eu abri lá o Kindle e fui lendo e, né, fiquei, acho que, né, dormi muito pouco aquela noite, mas fiquei bem. E orei, né, e senti que a atmosfera espiritual foi mudando. E então é essa conexão. Às vezes a gente está muito preocupado com a nossa dor, com o nosso sofrimento, né? A gente está muito preocupado com a nossa vida, e é justamente a mensagem da dor, é justamente saia daí, né? Pare de pensar só na tua barriga, né? Olha para o mundo, olha para as pessoas, se mexa, né? Faça alguma coisa. Então, bendita a dor, né? Como é que a gente quer que Deus tire a dor se a gente não... Agora, quando você começa a se mexer, as coisas começam a acontecer, né? Você começa a se implicar em alguma coisa, a participar de estudos, você começa a abrir a tua cabeça, você começa a orar, você começa a trazer os bons espíritos para a tua vida, eles vão te mostrando o caminho, vão te mostrando o que fazer. Deus é um recurso, né? Deus é essa fonte de bondade, de amor, de sabedoria. Nós somos filhos dele. Ele não quer nosso sofrimento. Mas ele não pode nos livrar do sofrimento quando isso é necessário para o nosso avanço, né? Para o nosso crescimento, para que a gente entenda as coisas. E a gente quer, nós que somos humanos e temos nós somos ainda, a gente pode ser considerado ainda no início, né, do crescimento espiritual, a gente cuida dos nossos filhos, né, como preciosidades e raridades, e a gente tem um maior cuidado com os nossos filhos, e como que Deus não vai ter conosco? É a gente ter a humildade, né, de se colocar nas mãos de Deus, porque muitas vezes, isso já me aconteceu lá atrás, eu tinha até medo de pedir para Deus, porque eu tinha medo do jeito que ele ia resolver o problema, eu queria que resolvesse do meu jeito. Eu tinha medo de pedir, Senhor, faça a tua vontade, mas eu não pedia, eu tinha medo, porque eu queria que fosse do meu jeito. Olha que arrogância. E eu acho que não sou só eu aqui, não. Eu acho que muita gente tem medo de pedir a Deus porque a gente quer que seja do nosso jeito. A gente não quer a solução divina, a gente quer a solução humana. Então, é muita arrogância, muita arrogância. A gente precisa, sobretudo, aprender que nós não sabemos nada e nós não vemos nada. A gente não sabe o que vai nos acontecer amanhã, se a gente vai abrir os olhos amanhã. Então, é fazer a nossa parte, viver cada dia como se fosse o último,
E pedindo sempre que Deus nos permita dar o dia seguinte, para que a gente continue na luta, que a gente continue aprendendo, que a gente continue crescendo, se transformando. E é muita arrogância achar que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho. É muita arrogância. Nós não somos nada sem ele, sem Deus, sem Jesus, sem os benfeitores. Nós não somos muito fracos, impotentes. E se a gente quer aproveitar, né, as oportunidades que cada dia nos oferece, nós temos que estar abertos a essa ajuda que vem do alto, porque senão a gente vai bater cabeça. A gente vai bater cabeça. E pedir, né? Além de pedir, de ser humilde e pedir, mas aceitar a resposta, né? Aceitar a resposta, porque o que vem, né, como resposta é o melhor para nós. Então, e outra coisa, eu li essa semana, que passou no Instagram, de um pastor americano, que ele fala, né? Tem descansos que acontecem quando o corpo se deita. Tem outros que acontecem quando o joelho se dobra. Olha que bonito. A gente descansa o corpo quando a gente se deita, mas existem outros cansaços, né? Que a gente precisa buscar esse descanso quando a gente se ajoelha diante de Deus e se entrega nas mãos dele, né? Então, essa humildade, né, de se entregar, e falar, não dou conta, né, eu preciso de ajuda. E quando a gente se entrega com essa humildade, com essa confiança, como a Paula disse, uma frase que sai do coração é uma oração. Uma frase que sai do coração é uma oração. Então, nos momentos difíceis, é chamar, né, Jesus, socorro, agora eu preciso de ajuda, não vou conseguir sozinho. Então, a ajuda do alto nunca falta. A ajuda do alto, a gente tem que ter essa certeza, a ajuda do alto nunca falta. Nunca. É saber que nós não combatemos sozinhos, né? Se nós não combatemos sozinhos, né? Nós estamos amparados, nós temos auxílio. Tem um padre francês que ele dizia, né, a oração é uma bênção, né, um recurso para que o homem não sufoque, não morra sufocado. Então, é uma bênção para os nossos caminhos, né? Como a Paula disse, é saber que não estamos sozinhos, que nosso caminho está sendo amparado, está sendo protegido, e viver com esse recurso, Deus do céu, né? A maior bênção que a gente pode fazer é a nós mesmos. A nossa vida não é perfeita, as coisas nem sempre dão certo, nem sempre acontece aquilo que a gente imaginou. Faz parte, é normal, a nossa vida é cheia de caminhos, às vezes difíceis, de aprendizados complicados, né? Nós temos um caminho de aprendizado a fazer, mas é muito bonito quando a gente vai aprendendo a fazer esse caminho com o auxílio do Pai, com o auxílio dos bons espíritos. Os momentos de prece, os benfeitores podem nos intuir, podem nos auxiliar, e as coisas, né, se a gente for trabalhando, for fazendo, as coisas vão mudando, né? Mas ajuda-te, faça um pouquinho, né? Ore, se movimente, leia um livro, comece, né? Hoje está tão fácil, né? Você vai num supermercado, você pode pôr uma prece, você pode pôr uma palestra e ir assistindo aos poucos, né? Tá tão fácil a gente estar conectado o tempo todo com o que é bom, e você não precisa mais abrir um livro, né? Às vezes o tempo todo você está dirigindo, você pode colocar uma prece, uma palestra, né? Então, faça um esforço, e aí o Pai faz o dele, né? Agora, Deus liga a compensação ao esforço, porque Deus não quer, né, viciados. Ele quer seres conscientes, autônomos, né? Por que eu digo viciados? Porque quem ora, né, como a Paula disse, quando você sente essas energias te envolvendo, aquela coisa boa, né? Quem não quer isso todo dia, toda hora? E Deus poderia nos conquistar assim, né? Você faz 10 segundos de oração e eu te envolvo com essa energia poderosa e maravilhosa, né? E aí a gente começa a ficar viciado e não faz mais nada. Então, ele nos deixa sentir,
de vez em quando, esses envolvimentos muito grandes, né, muito fortes. E depois ele diz, agora caminha um pouco, né? Então é assim, você está subindo uma montanha muito grande. Você sente o cansaço da subida, mas a hora que você chega ali num certo patamar, né, você está a 50 metros de altura, você já começa a ver a vida diferente, o ar mais leve, você sente, né, o sol diferente, a paisagem diferente, você vê mais longe. E aí ele diz, bom, agora que você gostou dessa sensação, você não pode ficar aqui nos 50 metros, né? Tem mais 50 para subir. Então, a cada esforço que a gente faz na oração, há uma compensação, né? E muitas vezes a oração vem, né? A oração que a gente fez ontem vem com uma resposta daí 3 dias. E você sente, você está lá no meio do trânsito, indo para o trabalho, e sente um envolvimento, né? E sente a tua mente clara, e aquele problema que está te atormentando, você fala, puxa, é isso, é por aqui. Né? Então, se a gente guardar o contato e tiver paciência, a vida vai, Deus vai nos dando, né? Nós temos mentores, nós temos amigos espirituais, nós temos almas familiares que nos acompanham há séculos, né? Nós não estamos sós, mas eles esperam que a gente faça um esforço, né? Então, a pessoa vem para o centro, começa a participar, né? E as coisas melhoram, mas, né, a gente tem que se esforçar, né? Tem que fazer um trabalho, né? Então, é interessante, eu lembro de pessoas que iam ao centro, né, lá em Catanduva, e às vezes ela estava com problema, às vezes alguém da família, né? E aí a gente falava, a pessoa vinha, né, recebia o passe, o consolo, a orientação, né, o apoio, e as coisas melhoravam, né? E aí a gente falava para a pessoa, vem para o estudo. Ah, eu vou ver, né? Então, assim, né, quando você fala vem para o estudo, você está dizendo, vem buscar ferramentas para que você se torne alguém capaz de andar, de subir essa montanha, né? Nós precisamos de ajuda uns dos outros, mas é preciso fazer um esforço. E aí, né, quando a pessoa não vinha, daí 6 meses voltava, né, com um problema, com o mesmo problema, ou com outro problema. E então, assim, né, essa pessoa está se ajudando? Não, né? Muita Então, gente, né, às vezes vem, o problema fica melhor, melhora a situação, e aí desaparece, né? Acho que resolveu o problema, some. A gente tem que ou não resolve e some, né? Porque não teve aquilo que a Giovana falou, né? A resposta que você quer do jeito que você quer, né? Então, que a gente não seja tão infantil diante de nosso Pai, né? Ele é amor, ele é bondade, mas e a gente não pode ter vergonha também, né? Vergonha de orar. Tem gente que tem vergonha de orar. Às vezes acha que não tem as palavras certas para dizer. Não existe isso. é É coração, né? coração, é falar com o coração, é conversar, né? Como se estivesse falando com o Pai, né? É com Jesus, com o irmão mais velho. Então, não existe isso, né? Se a gente fala com o coração sincero, né, a oração chega. E É impressionante como, quando a gente ora pelos outros, como as coisas mudam de tom. É realmente interessante, né? Então, e orar pedindo, né? Falar, Senhor, que essa pessoa seja feliz, que ela encontre aquilo que ela está procurando, que ela vá em frente na vida, né? Que ela encontre a felicidade, e é esse respeito, né? Que nós queremos é estar em contato com o nosso Pai.
né? Isso é uma bênção para o nosso caminho. Nós temos, né, num culto do evangelho como esse, muitas famílias. Cada família tem a sua atmosfera espiritual. Junto com a atmosfera espiritual de cada família, estão espíritos necessitados, antigos amigos, né, que estão na condição hoje de nos perturbar. Mas nós temos também os amigos queridos, os familiares, os afetos de outras vidas. Então, esse é um momento que a gente pode entrar em contato com quem nos quer bem e ajudar quem não nos quer bem. Sair da prostração, sair da depressão, sair das angústias, né? E aprendendo a se entregar, né? O que a Giovana falou, né? Tem coisas que a gente resolve com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com o descanso físico, e tem coisas que a gente resolve, né? Pondo o joelho na terra e falando, meu pai, agora eu não dou conta, né? Eu preciso de ajuda. Mas isso tem que virar um hábito, né? Não pode virar uma medida de emergência quando nós estamos no meio de uma situação difícil. Tem que virar um hábito, porque aí a disciplina vai fazendo com que a frequência da nossa prece aumente, né? Então, não vou dar aula de física aqui, mas a frequência, né, alta significa alta energia, né? Então, quanto mais a nossa prece tiver pensamento, emoção e sentimento concentrados, né, mais a energia dela é eficaz, é poderosa, né? Então, imagina Jesus, né? Quando ele estendia a mão sobre alguém, você curar um leproso, por exemplo, não é brincadeira, né? Então, a gente está falando com alguém que lida com essas energias, e ele dizia, eu e o Pai somos um, eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu não estou aqui porque é um capricho, né? Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então, que a gente aprenda isso, né? A oração é um recurso, não é um blá, 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 não a oração é uma bênção, é uma maneira da gente respirar no meio das lutas, dos sofrimentos desse mundo, de nos guiarmos, de orientarmos a nossa vida, de escolhermos com sabedoria os melhores caminhos, de recusarmos as coisas que precisam ser recusadas, de aceitarmos o que precisa ser aceito, né? De lidar com as situações, de melhorar a vida ao nosso redor. Então, é um recurso maravilhoso, né? Nós não podemos viver nesse mundo e esquecer que nós estamos, né, conectados com as forças superiores da vida que nos criaram. Antes da tua oração, a Yuri lembrou de uma oração aqui da Maria Dolores, eu vou ler para vocês. Obrigada, Yuri. É da Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora um melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escutes as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que te rogues o que não deva, não me atenda, Senhor.
Essa é uma prece. Então vamos lá. Obrigada. Obrigado, Yuri. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Deixa eu pôr isso. Querido Mestre Jesus, divino cultivador das sementes de Deus nas nossas almas, pedimos, Senhor, que estas sementes possam ser trazidas à vida pelo suor do trabalho, da dedicação, do estudo, que elas possam vir à vida pelas lágrimas do nosso arrependimento. Abençoe-nos, Senhor, no caminho que temos a trilhar. Abençoe-nos com o vosso olhar, para que não caminhemos mais sós, para que não nos percamos, Senhor, do caminho da redenção. Abençoe-nos, Senhor, com os dias de luta, mas dá-nos, Mestre, a compreensão, a serenidade, para que os dias de luta se transformem em aprendizado, em sabedoria. Abençoe-nos, Senhor, com a aceitação das situações que não podemos mudar, mas dá-nos, Mestre, a compreensão de que todo dia é dia de cumprirmos os nossos deveres, porque nosso Pai nunca falha com os seus. Nós te pedimos, Senhor, abençoe nosso caminho. Abençoe, Senhor, aqueles que mergulham neste momento no silêncio do ventre materno e que viajarão durante 9 meses, ouvindo as ondas deste mundo para o qual vem, que possam vir em paz. Mas abençoe igualmente, Senhor, aqueles que abrem os olhos depois de havê-los fechado no corpo e contemplam esta nova vida diante de si. Abençoe-os igualmente, Senhor. Nós pedimos, Mestre, por nossos lares, nossos familiares, que nós sejamos, Senhor, um elo de ligação entre o Senhor e aqueles que nos partilham a vida. E se eles ainda não respondem sim ao teu apelo, que nós prossigamos, Mestre, para que amanhã eles tenham a quem recorrer. Quando tiverem sede, nós teremos água para oferecer. Nós pedimos, Senhor, que abençoe nosso entendimento
porque nem sempre vemos, Mestre, a vida com a clareza devida. Nem sempre compreendemos as situações. Então, dá-nos a luz do entendimento, Senhor, a capacidade de discernir o que é bom e o que não é, o melhor caminho. Dá-nos, Senhor, a bênção de sermos um contigo, para que nossos corações se esvaziem de si mesmos, das nossas tolas vaidades, e que nós possamos nos preencher, Senhor, daquele que é vida, daquele que é verdade e caminho, daquele que é luz, água e pão para nossas almas. Então, Senhor, guarda-nos no teu amor, abençoe nossas vidas, ilumine nossa semana, que no meio das lutas, conflitos, situações difíceis ou mesmo felizes, nós tenhamos serenidade. Todos os fios da vida estão nas tuas mãos. Que nós possamos nos deixar guiar pelo teu amor, pela tua luz. Guarda-nos, Senhor, e receba a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso reconhecimento pela bondade e pelo carinho com que o Senhor nos ampara, enviando-nos tantos amigos, que nós possamos, Senhor, merecer, sermos dignos do teu olhar abençoado. Fique conosco, Mestre, nos ampare e nos abençoe, hoje, Senhor, e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.